Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre os tigres asiáticos. Vocês já ouviram falar nesses nomes? Sabe do que se trata? Não sabe? Então pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, tigres asiáticos é um conjunto de 4 países ali na Ásia, né, asiático, né, que é formado por Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e Hong Kong. E eles têm esse nome porque a partir das décadas de 70 eles se tornaram importantes centros industriais, centros financeiros, centros portuários, até mesmo centros culturais e com uma voracidade muito grande. Eram países inexpressivos que em pouco tempo eles alcançaram não status de potência, mas os números que eles apresentam de crescimento são surpreendentes. Aí a gente associou esse crescimento rápido com um animal ali da Ásia, que é o tigre. Então nós temos tigres asiáticos, tá? Mas por que que isso aconteceu? Vamos tentar entender isso nas aulas de hoje. Então, aqui nesse mapinha aqui vocês estão vendo, deixa eu usar aqui, Coreia do Sul, vocês sabem onde é, o Japão aqui, Coreia do Sul ao lado, Taiwan, Hong Kong, tudo bem pequenininho mesmo, tá, gente? Só a Coreia do Sul que é maiorzinho. Singapura, que é só a pontinha aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, o contexto, né? Novamente voltamos à Guerra Fria. Não tem como escapar. Geopolítica do século XX, da segunda metade do século XX, é Guerra Fria, tá? Com o final da Guerra Fria, com o final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, a Ásia ela se tornou um objetivo de ambos os lados. Por quê? A Ásia era um lugar muito rico em matéria-prima, era um lugar com uma população enorme e era um lugar com um potencial muito grande. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles olhavam com muita atenção para a Ásia. Tá? A princípio, houve uma vitória comunista. A China ela se tornou comunista. A gente vai ver isso mais para frente. Inclusive, no próximo capítulo é sobre China. Tá? Os Estados Unidos inicia aquele projeto de reconstrução do Japão, que a gente viu na aula passada. Mas você tem um monte de pequenos países com uma população muito grande. E em alguns desses países a gente vê que eles eram colônias dos impérios europeus, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial conseguiram sua independência, mas ficaram pobres. Tinham uma população muito grande, eram fornecedores de matéria-prima, mas não tinham infraestrutura, ou seja, países que careciam de infraestrutura e de apoio. Então, nesses lugares, sempre ou Estados Unidos ou União Soviética chegava lá falando: olha, a gente vai ajudar vocês, oferecia benefícios, levava em fábricas, enfim. Tá? Então, isso aconteceu na Ásia também. Bom, o Sudeste Asiático, ele era composto, sobretudo o Sudeste Asiático, tá? Era composto por países pequenos e pobres e que sofreram tanto nas mãos do Império Britânico, por exemplo, quanto do Império Japonês. Então tinha ilhota lá que foi holandesa, aí depois chegaram os ingleses e expulsaram, depois chegaram os japoneses e expulsaram os britânicos. E é uma região que era sobretudo atrativa por conta da sua população. A gente já falou aqui sobre a população da Ásia. A Ásia é o continente mais populoso do mundo e não é apenas China e Índia. Não, é Japão, é Paquistão, é Bangladesh, é Indonésia, Filipinas, Mianmar. Todos esses países têm uma concentração populacional muito grande. Então, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética ficava de olho nisso. Olha, riqueza mineral, matéria-prima, mão de obra barata, opa, Sudeste Asiático. Tá? Bom, então, buscando fortalecer a influência na região, os Estados Unidos, ele primeiro auxilia o Japão na sua reconstrução e a partir daí ele vai auxiliar alguns outros países. Então, nesse momento ali na Guerra Fria,
Os Estados Unidos ele entra direta e indiretamente em duas guerras na Ásia. Primeira é a guerra na Coreia. Então, os Estados Unidos ele entrou apoiando as forças da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte socialista. E do mesmo modo ele entrou na Guerra do Vietnã, que também a semelhança da na Guerra das Coreias, era um lado socialista e um lado capitalista. Tá? No caso do Vietnã, eles saíram derrotados. Os Vietcongs, os guerrilheiros comunistas, acabaram tomando conta do Vietnã. Tá? Bom, então a principal solução que os Estados Unidos encontrou para conter os socialistas foi o quê? Investimento econômico em pontos estratégicos, em lugares estratégicos, melhorando a economia desses lugares e melhorando a condição de vida das pessoas. Lembra quando a gente estudou sobre a União Europeia? Que teve um monte de império na Europa, todo mundo tentou conquistar a Europa na base da força e nunca funcionou. Aí chega lá o Benelux, que era aquela comunidade entre Holanda, Bélgica e Luxemburgo, buscando diminuir as barreiras alfandegárias, buscando livre circulação de pessoas, aí depois vai entrando mais gente nesse bolo, tem ali livre trânsito de pessoas e comércio de produtos e serviços, moeda única, e aí quando você teve uma união econômica, todo mundo começou a falar a mesma língua, porque viu que na porrada não resolvia nada. É mais ou menos o que eles resolveram aqui. Tá? Eles viram que se eles ficassem fomentando guerras, guerrilhas, eles não iam ter o sucesso que eles poderiam ter. Então, eles passaram a investir em quê? Investimento econômico, transferência de fábrica para esses lugares, investimento em tecnologia, educação, qualidade de vida dessa população. Tá bom? Bom, o Japão também teve o seu papel nessa parte, porque o Japão ele se tornou o porta-voz do capitalismo na Ásia. Tá? Então, à medida que que o Japão vai tendo sucesso na sua reconstrução, e a gente viu isso na aula passada, ele vai espalhando esse sucesso para os países em volta. Então, lembra que eu falei que mão de obra sempre foi um problema no Japão? Porque era um país, mesmo com muita gente, é um país muito pequeno e a mão de obra é muito concentrada. Inclusive no Japão falta espaço físico para as fábricas, não é? Então o Japão ele fez inúmeras transferências de fábricas para esses países mais pobres. O que é uma transferência de fábrica? Isso acontece direto, tá? Em todos os lugares do mundo. Tem uma empresa, ela fabrica, por exemplo, carros e ela está num país sede, Estados Unidos ou Japão. E a mão de obra ela começa a ficar cara nesses lugares, porque ela é uma mão de obra qualificada. Então, o que essas empresas fazem? Elas fecham essas filiais no país sede e transferem as montadoras em lugares onde a mão de obra é mais barata, com acesso mais fácil a mercado consumidor, com acesso mais fácil à matéria-prima, visando tornar o lucro mais barato. Tá? Perdão, o lucro maior e o custo de produção mais barato, tá bom? Então, se vocês têm aí uma camisa da Adidas ou da Nike, dá uma olhada nela. Vai lá, pega a etiqueta dela e observe aonde essa camisa foi feita. Provavelmente ela foi feita no Vietnã, foi feita no Camboja, foi feito no Laos, na China, países ali do Sudeste Asiático. Mas essas empresas são da onde? Estados Unidos. Então, como a mão de obra fica cara nos Estados Unidos, eles transferem essas fábricas para esses países mais pobres, tá? E o Japão também fez isso. E ao você transferir essas fábricas, você está levando trabalho, está levando desenvolvimento, está levando dinheiro. Então todo mundo quer isso. Tá? Os países que são pobres, que não têm condições de se industrializar sozinho, o que eles mais querem é fábricas. Por favor, mandem fábricas para cá. A gente tem uma população enorme que precisa de trabalho. Foi isso que o Japão fez. Então, ele dominou o Sudeste Asiático de outra forma, agora economicamente e não na porrada que não deu certo. Tá? Bom, então, muitas empresas têxteis de fabricação de roupas, eu já dei o exemplo aqui, Nike, Adidas, empresas de calçado, transferiram essas suas fábricas, essas suas plantas de fábrica para o Sudeste Asiático. Tá?
E dentre essas transferências de fábrica, alguns países se destacaram. Por quê? Eles não fizeram só esse serviço básico, eles não ficaram só costurando e fazendo sapato. Não, eles investiram em ciência, investiram em tecnologia, se tornaram centros financeiros, têm mão de obra especializada e por isso algumas empresas que dependem dessa mão de obra especializada, que depende de um bom engenheiro, que depende de um bom técnico em informática, não vai mandar a sua fábrica para o Vietnã, para o Camboja. Vai mandar para outros países. E esses países, perdão, passou uma moto aqui, foram os tigres asiáticos. Tá? Então, vamos começar falando um pouco da Coreia. Então aí, pessoal, nós temos a Península da Coreia, com as duas Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Tá? A Coreia do Sul ela é a principal economia dos tigres asiáticos. Tá? Teoricamente, ela ainda está em guerra com a Coreia do Norte. Os dois países não assinaram um acordo de paz duradouro, eles estão num período de cessar-fogo, né, há alguns anos já, mas teoricamente eles ainda estão em guerra. E ambos os países, eles afirmam que são representantes da verdadeira Coreia. Coreia era um país que se dividiu em dois. Lado de cima socialista, o lado de baixo capitalista. Tá? Então, aqui a gente vê claramente como o desenvolvimento industrial criou uma diferença enorme entre as duas Coreias. Tá? A Coreia do Sul hoje é uma das principais economias do mundo. Na Coreia do Norte não tem nem luz direito. Tá? Então, a diferença entre as duas Coreias é muito grande. Recentemente a gente teve algumas tentativas de aproximação, mas não deu muito certo. Então, tem uma zona, uma área entre as duas Coreias que é extremamente tensa no quesito militar, porque a guerra não acabou, embora não tenha troca de tiro, nem bombardeio, nem nada, a guerra não acabou. Coreia do Sul e Coreia do Norte têm uma rivalidade com o Japão, rivalidade militar, porque lembra que na Segunda Guerra Mundial o Japão invadiu a Coreia. Tá? Então, direto a Coreia do Norte testa míssil aonde? No Mar da China Meridional e no Mar do Japão, pertinho do arquipélago do Japão. Inclusive, já teve míssil da Coreia do Norte que sobrevoou o Japão e deixou todo mundo em alerta. Então, é um lugar bastante tenso, tá bom? Mas continuamos falando da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela se destacou pela produção de bens de consumo e da tecnologia e automóveis, tá? Então, deixa eu lembrar aqui, Samsung, por exemplo, LG, que mais? Hyundai, são marcas que são da Coreia do Sul, tá? Eu posso falar para vocês que até 2002 ninguém aqui no Brasil nem sabia onde ficava a Coreia do Sul. A gente só ficou sabendo porque teve a Copa do Mundo na Coreia e no Japão. Mas já era um país que estava surgindo, uma economia, país estava surgindo não, né? Uma economia forte que estava despontando e faltava representação no mercado internacional. E aqui no Brasil, o exemplo do Brasil porque é mais fácil, a gente sempre esteve muito fechado a algumas marcas do estrangeiro. Tá? Então, por exemplo, empresas japonesas encontraram no Brasil um ótimo consumidor, tá? Mas empresas chinesas, por exemplo, de carro, não. Já a sul-coreana, sim. Então, quando a Hyundai chegou no Brasil, muita gente falou, ela não vai vingar porque é um carro da Coreia do Sul. E foi aí o mais vendido até algum tempo atrás. Um carro popular, não popular, né? Mas ali na faixa dos carros populares mais vendidos. Tá? E também tem um âmbito cultural. K-pop e esportes, o LoLzinho. Isso, gente, pra gente que é um consumidor, parece que é só música, parece que é só um campeonato de videogame. Mas isso, no ponto de vista geopolítico, é extremamente importante. Se você tem um grupo ou um estilo de música que é reconhecido internacionalmente, os líderes políticos, eles fazem política com isso, eles fazem diplomacia, tá? E isso aqui rivaliza claramente com a cultura japonesa, com o J-rock,
com a cultura do mangá e dos animes que tem no Japão. Então, a indústria cultural na Coreia do Sul é muito forte. Acho que na escola tem alunos que falam coreano. Há 20 anos atrás era inimaginável isso. Por quê? E não são descendentes de coreano, né? Mas por quê? Porque a indústria da Coreia do Sul é uma coisa fantástica. Inclusive, esse ano, o filme que ganhou de melhor filme do Oscar foi um filme sul-coreano. Então, isso demonstra que a Coreia do Sul ela tem esse pacto além da economia, além do celular da Samsung, além do carro da Hyundai, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, através do cinema, através da música, através do esportes, beleza? Bom, agora a gente vai falar de Singapura, tá? Esse mapa aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir compreender ele. Camboja, Sudeste Asiático, tá? Malásia, aqui toda a Indonésia, Malásia, Filipinas. Singapura é isso aqui, tá? É esse pontinho vermelho mesmo, é minúsculo, bem pequeno mesmo, tá? Em Singapura, ele é um caso muito curioso, porque Singapura ganhou sua independência à revelia. Como assim, professor? Singapura era uma região pobre da Malásia. E a Malásia falou assim: eu não quero ficar com esse lugar pobre aqui. Quer saber? Ó, vocês são independentes agora. E do dia para a noite, Singapura, sem luta, sem nada, se tornou independente. Tá? Singapura hoje ela é uma cidade-estado, ela é um centro financeiro e portuário muito importante. Por quê? Basicamente, quase todos os navios do mundo passam por Singapura. Tá? Navios que saem da Europa em direção à China ou que estão ali no Oceano Índico, eles têm que passar por Singapura. Então, Singapura virou meio que um pedágio do mundo. Tá? Ele é um país que se tornou muito rico. Ele é uma das populações mais ricas do mundo, tá, gente? É pequeno, de fato, mas a economia gira em torno então da atividade portuária. Ele é um porto muito grande, um porto para produtos da Malásia, por exemplo, de Mianmar. Muitas coisas vão até a Malásia e são escoadas dos portos de Singapura. E também centro financeiro, sede de diversos bancos, sede de diversas empresas estão em Singapura. Recentemente saiu um ranking das melhores empresas de aviação do mundo. Então a gente fica pensando, vai ser a Emirates, vai ser a Qatar, vai ser a Air France, porque são empresas que a gente conhece? Não, era a Singapore Airlines, que só faz voos aí no Sudeste Asiático e faz voos, acho que para os Estados Unidos. Então, sedes de empresas extremamente importantes estão ali em Singapura, tá bom? Agora vamos falar um pouco de Taiwan, tá? Taiwan, deixa eu mostrar aqui, é essa localização aqui. Então, nós temos o Japão, Coreia, essa ilhota aqui, essa ilhota não, né? Essa ilhona é Taiwan, ou também conhecida como Formosa, esse nome foi dado pelos portugueses que chegaram lá, tá? China Rebelde ou Taipei, mas vamos chamar de Taiwan, que é o nome mais conhecido, tá? Bom, pessoal, durante a Revolução Chinesa, a revolução que tornou a China um país comunista, que os socialistas venceram, os nacionalistas, que eram os representantes por uma república capitalista, eles acabaram perdendo. E eles fugiram, então, para Taiwan. E lá eles iniciaram um governo independente. Tá? Agora, por que nós chamamos, então, de China rebelde? Bom, a China, China continental, China comunista, que é o país China, deixa eu mostrar aqui, o país China, afirma que Taiwan é uma província rebelde e que eles não têm legitimidade. Já Taiwan fala que os comunistas deram um golpe na China e eles não são os verdadeiros representantes, que a verdadeira China é Taiwan. Então, é uma guerra ideológica bastante extensa, tá? Então, por conta desse conflito ideológico, poucos países reconhecem Taiwan, primeiro, como um país independente, e segundo, como a verdadeira China. Tá? Só 21 países reconhecem Taiwan, tá? Como a China, a verdadeira China. Taiwan, ele não tem assento no Conselho de Segurança da ONU,
tá? Então isso já demonstra o poder que a China continental tem em relação ao seu vizinho. Mas por que isso? Porque os países não reconhecem Taiwan. Bom, vamos colocar na balança aqui. De um lado, a gente tem uma ilha que tem um desenvolvimento econômico muito bom, é centro financeiro e tudo mais, portuário. Do outro lado, a gente tem um país com 1 bilhão de habitantes, segunda maior economia do mundo, que mais? Tem armas nucleares, então a balança pesa mais para a China continental. Por isso que as pessoas, elas têm relações comerciais com Taiwan, sim, durante muito tempo você só podia ter relação com uma, mas os países eles reconhecem a China continental como a única e verdadeira China. Tá? Nesse caso, eles advogam então por uma independência de Taiwan, para que Taiwan se torne um país independente, livre, sem interferência chinesa, e aí, a partir daí poder ter relações comerciais com os dois sem problema nenhum. Tá? Mas como aconteceu isso, ou seja, a porção capitalista dos chineses estão em Taiwan, os Estados Unidos ofereceu apoio militar para o país ter autonomia. Tá? Mas isso é conflito até hoje, sobretudo agora que a China ela está numa política expansionista, não só de influência, mas de retomada dos antigos territórios. Então, os chineses falam: olha, Taiwan é nosso, a gente vai tomar de volta. Tibete, que é um país ali na Cordilheira do Himalaia, é nosso, a gente vai tomar de volta. Porções da Mongólia eram nossas, a gente vai tomar de volta. Então, não se assustem se o cenário geopolítico ali do Sudeste Asiático ficar um pouco abalado nos próximos anos por conta disso, porque vai ter não conflitos militares, mas conflitos de inteligência, um tentando sabotar o outro ali, beleza? E falando em porções rebeldes da China, nós temos também Hong Kong, tá, gente? Hong Kong é essa pontinha aqui que vocês estão vendo. É assim como Singapura é minúsculo, tá? E Hong Kong, ela foi uma posse inglesa até 1997. Como assim, professor? Até 1997 era uma posse inglesa. Os britânicos ganharam Hong Kong, o uso de Hong Kong, por conta da Guerra do Ópio. Isso a gente vai tratar quando a gente falar de China, tá? Mas basicamente era uma área, uma colônia britânica na China, tá? É uma ilha ali próximo da China, tá? Quando ela foi devolvida em 1997, ela foi devolvida, mas com status diferentes, condições diferentes. Ela foi devolvida com status de região administrativa especial. Tá? Então, ela faz parte da China, mas não faz parte. Tá? Eles costumam falar de um país, dois regimes, porque na China continental, a China comunista é de um jeito, em Hong Kong é diferente. Tá? Então, em Hong Kong, por exemplo, a imprensa é livre. Na China, a gente tem vários indícios de censura da imprensa. Tá? Hong Kong possui uma economia livre e autônoma e política também. Tá? Então, Hong Kong tem o seu próprio parlamento. Porém, questões de inteligência, questões de defesa estão ligados à China. Então, Hong Kong tem a sua polícia, mas não tem exército. Se alguém atacar Hong Kong, quem defende é o quê? A China. Tá? E assim como acontece em Taiwan, você tem grupos separatistas, grupos querendo independência, grupos da China falando a gente tem que tomar isso de volta e anexar como parte da China, e as mesmas regras da China continental vai valer para Taiwan, vai valer para Hong Kong. Tá? Então, como eu falei, essa geopolítica do Sudeste Asiático, de Hong Kong, de Taiwan, vai dar muito o que falar nos próximos anos. Então, se você vai fazer o vestibular, preste atenção, porque já está acontecendo hoje. Está tendo várias manifestações, tanto em Taiwan quanto em Hong Kong, contra a China, porque a China ela tenta intervir sempre de alguma forma nesses países. Tá bom? E por fim, vamos falar dos novos tigres asiáticos. Tá? Esses novos tigres asiáticos, eles surgiram à medida que a mão de obra vai se tornando mais caro
nesses antigos tigres asiáticos. Antigos não, né? Dos anteriores. E aí, novamente, o mercado, pessoal, a indústria, ela sempre vai buscar mais mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata. Então, isso é descentralização. A gente já viu isso em algumas aulas também. Pode procurar aqui na playlist de nono ano, que tem lá centralização e descentralização. Então, fica muito caro um local, opa, muda para o outro. Então, nesse novo processo, alguns países chamaram a atenção e passaram a ser o novo destino de investimentos estrangeiros, né? Então, quais são esses países? Primeiro, aqui nós temos a Malásia, que é esse país verde aqui, Malásia e Singapura. Opa, deixa eu voltar. Aqui, tá? Tailândia, aqui em amarelo, tá bom? Amarelo, um verde, não sei, um verde limão, talvez, não sei. Tá? Indonésia, aqui, esse laranja claro. Vietnã, faltou algum? Ah, e Filipinas, aqui rosa. Tá? Pessoal, esses países aqui, eles são extremamente importantes, porque assim como Singapura, ele é mais ou menos um pedágio do mar. Porque, ó, no navio aqui que sai da China, ele vai passar por esses países, por quase todos os países. Vai passar por Filipinas, Vietnã, vai passar pela Tailândia, vai passar pela Indonésia, pela Malásia, por Singapura, para chegar, por exemplo, até a Índia, para seguir até a África, para chegar no Canal de Suez e chegar na Europa. Então, esses países aqui, em termos de geoestratégia, eles estão posicionados muito bem, porque boa parte das frotas de navios passam por esses países. Então a atividade portuária ali é enorme. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.